No capítulo 8, nós vamos estudar as reações dos dienos. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos explicar a nomenclatura de alcenos com mais de um grupamento funcional e também, agora inicialmente, mostrar para vocês os diferentes tipos de dieno que existem. Esse primeiro aqui é o dieno conjugado. Então, existe uma ligação dupla, entre as duas ligações duplas, existe uma ligação simples entre elas. E como nós vimos no capítulo anterior, nesse dieno conjugado, é possível nós desenharmos contribuintes de ressonância. Né? Essa ligação π pode vir para cá e essa vir para cá, por exemplo, gerar um contribuinte de ressonância. Ao mesmo tempo que essa pode vir para cá e essa vir para cá, formando um outro contribuinte de ressonância. Então, esse dieno conjugado ele vai poder ser estabilizado por ressonância. Já um dieno isolado, entre as duas ligações duplas, você vai ter pelo menos um carbono sp3. Então aqui não é possível fazer ressonância. Essa ligação π não pode vir para cá porque esse carbono é sp3. E nós também temos um dieno acumulado, onde o carbono ele forma duas duplas ao mesmo tempo, que é chamado de aleno. Bom, hidrocarbonetos que possuem mais de duas ligações duplas, eles apresentam reações semelhantes aos dienos. Então essas reações nós vamos estudar em outras aulas. Nessa nós vamos apresentar alguns dienos que ocorrem na natureza. Então essas três substâncias aqui são encontradas em óleos essenciais. Esse alfa-cadineno, óleo de citronela, o beta-selineno, que é um óleo de Apple, e o zingibereno, que é encontrado em óleo de gengibre. Aqui você tem um dieno isolado, porque as duas ligações duplas estão muito distantes umas das outras. Aqui também um dieno isolado. Nesse aqui você já tem um dieno conjugado. Né? As duas ligações duplas são separadas por uma ligação simples apenas. Então aqui seria possível ocorrer ressonância. Existe essa outra ligação dupla nessa posição que não estaria conjugada com as outras. Então, nesse caso aqui, nós temos exemplo até de um trieno, né? Mas essas duplas são conjugadas e essa está isolada em relação às outras. Agora, nós também temos o exemplo do polieno, que é uma substância bastante conhecida, que é o beta-caroteno. O beta-caroteno, como você pode perceber, ele tem todas as suas ligações duplas conjugadas entre si, né? E isso é que faz essas ligações duplas que podem se movimentar através de ressonância e é que dá a característica a esse beta-caroteno dele ser laranja. Então, o beta-caroteno é muito encontrado, por exemplo, na cenoura. E o beta-caroteno ele é precursor da vitamina A. Se a molécula de beta-caroteno for rompida exatamente aqui no meio, essa parte aqui, se ela for quebrada aqui, você percebe que nessa região é a região do plano de simetria dessa molécula. Um lado vai ser igual ao outro. Então, se ela for quebrada exatamente aqui no meio, colocar um hidroxila de um lado e hidroxila do outro, formando um álcool, você teria a fórmula, então, de duas moléculas da vitamina B. Então, o beta-caroteno é precursor da vitamina B. Agora nós vamos falar de nomenclatura de alcenos com mais de um grupamento funcional. Primeiro vamos identificar aqui algumas regras, das quais nós já usamos em outras aulas sobre nomenclatura. Então, primeiro você tem que identificar a cadeia contínua mais longa, que contém as ligações duplas. Então, se você tem duas ligações duplas na molécula, é importante, você precisa ter que essas duas ligações duplas estejam na cadeia principal. É obrigatório isso, tá? Que as duas ligações duplas estejam na cadeia contínua mais longa que a cadeia principal. Dê as ligações duplas os menores números possíveis. Então você vai numerar da extremidade mais próxima de uma das duplas para você ter os menores números possíveis para elas. Bom, os números que indicam a localização das ligações duplas são citados precedendo o sufixo, ou seja, você vai ter que terminar com dieno. Então, antes desse dieno, você vai indicar os números de posição das ligações duplas. E os substituintes são citados sempre em ordem alfabética. Lembrando que na hora de nomenclatura, na hora de numerar a cadeia carbônica, as insaturações das ligações duplas têm prioridade sobre os substituintes. Bom, aqui agora a gente começa a mostrar alguns exemplos para vocês. Um dieno mais simples que existe é esse, que é o propadieno. Aqui não é necessário indicar que as ligações duplas estão entre os carbonos 1 e 2, porque como só tem 3 carbonos, essas duas duplas só poderiam estar nessas localizações. Então, 3 carbonos prop, duas ligações duplas, então você tem que colocar o di e dieno. Então, propadieno, que tem o nome usual de aleno. Já esse outro aqui, você tem duas duplas e um substituinte nessa posição. Para a dupla, seria tanto faz numerar desse lado
ou desse. Elas ficariam nas posições 1 e 3. Mas você começa a numerar desse lado porque o substituinte vai estar mais próximo aqui. Então, caso para as duplas seja, não importa qual lado que você começa a numerar, aí sim você prioriza o substituinte. Então você numera corretamente dessa forma. Então o nome do composto é 2-metil-buta 1,3-dieno. Essa aqui é a forma correta. Não coloca o número aqui na frente, que isso aqui antigamente era aceito, mas hoje em dia não mais. E essa substância é conhecida com o nome usual de isopreno. Na verdade, essa substância tem 5 carbonos e ela é o precursor de vários terpenos que nós encontramos em óleos essenciais, inclusive aqueles mostrados no segundo slide desta aula. Certo? Aqueles terpenos que foram mostrados lá, eles eram classificados como sesquiterpeno porque tinha 15 carbonos, ou seja, 3 estruturas dessas que se juntaram para formar aqueles sesquiterpenos que foram mostrados lá então no segundo slide dessa aula. Então esse isopreno, ele é o esqueleto precursor dos terpenos, substâncias que são encontradas em óleos essenciais. Já esse aqui, você tem um composto cíclico, onde você tem 2 ligações duplas e elas estão conjugadas. Então você vai numerar de modo a dar menor número para as duplas. Lembrando que sempre que eu não posso começar a numerar daqui 1, 2. Quando o composto é cíclico, a dupla tem que estar entre 1 e 2. Tá? Então eu tenho que vir 1, 2 para cá, porque eu vou ter que dar menor número para esse substituinte aqui. Então, se você viesse ao contrário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o bromo ficaria no 6. Então, o correto é numerar 1, 2, 3, 4, 5, para dar menor número para o bromo, 5. Você não pode vir 1, 2, 3, 4 para dar prioridade para o bromo. Você tem que dar prioridade para outra ligação dupla. Portanto, é a única forma de numerar essa molécula é assim. Então, o nome do composto é 5-bromo, ciclohexa 1,3-dieno. Outros 2 exemplos aqui de 2 ligações duplas. Aqui está fácil, a ligação dupla está na extremidade. Então tem que começar a numerar dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então no carbono 2 tem um metil, então é o 2-metil-hexa 1,4-dieno. Nesse outro exemplo, 1, 2, a dupla está no 2, 1, 2, 3, a dupla está no 3, então você começa a numerar da extremidade mais próxima de uma das duplas. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O substituinte etil está no carbono 5, você tem que citar os substituintes em ordem alfabética. Então 5-etil, 2-metil, 7 carbonos hepta, 2,4-dieno. Beleza? Bom, quando os grupamentos funcionais são uma ligação dupla e uma tripla, como é que você faz? A dupla tem prioridade sobre a tripla? Não, a tripla tem prioridade sobre a dupla? Não, nós vamos considerar assim, dupla e tripla são insaturações. Então, você vai numerar a cadeia carbônica para dar menor número para as insaturações. Então vai ter momentos que a dupla vai ter prioridade porque ela vai receber menor número, mas vai ter momento que a tripla vai ter prioridade porque ela vai receber menor número, tá certo? Então vamos ver alguns exemplos. Então aqui, a tripla está na ponta e a dupla já está mais para o meio aqui. Você numerar vai dar 1, 2 para a dupla. Começando a numerar aqui, você tem 1 para a tripla. Então começa a numerar daqui porque fornece o menor número para uma das 2 insaturações. Então é assim que você numera corretamente. Então o nome do composto ficaria 5 carbonos, hept. Esse 5 tem que vir aqui no meio. Hept 5-en. 1-ino. Seria o correto. Esse outro exemplo. A dupla agora que está na ponta de cá, começa 1 na dupla. Se fosse o contrário, você 1, 2 para a tripla. Não, o número 1 é menor. Então, nesse caso, a tripla teve prioridade porque dava menor número para ela. Nesse caso, a dupla está tendo prioridade porque é menor número para ela. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o nome composto seria hept 1-en 5-ino. Tá certo? Então, em relação a ligações duplas e tripla, todas duas são consideradas insaturações. Você vai numerar a cadeia carbônica da extremidade que dá o menor número para as insaturações. Então, pode ser que em alguns casos a tripla receba o menor número, pode ser que em alguns casos a dupla receba menor número. Nesse outro exemplo, novamente, você tem uma dupla nessa ponta e a tripla no outro lado. Se você numerar 1, 2 para a tripla, e aqui seria 1 para a dupla. Então, aqui ganhou. A sua cadeia principal é essa, porque ela contém as 2 insaturações. Ela não é a maior sequência de carbono. A maior sequência de carbono seria vir aqui para cima. Mas ela não vai conter as 2 insaturações. Então, você precisa
numerar então essa cadeia principal aqui de baixo. E começa por esse lado de cá, porque aí você vai dar os menores números para as insaturações. Então, na hora de citar o nome do composto, você cita aqui 3-butil, que é o nome desse substituinte, X, 1-en, coloca um aqui no meio, 3-butil, X, 1-en, 4-ino. Bom, e se houver empate, a ligação dupla ela vai adquirir menor número, porque ela vem primeiro na ordem alfabética. Então, segue alguns exemplos aqui, ó. 1-2 para a dupla desse lado, 1-2 para a tripla desse lado. Então, tanto faz o numerado de um lado ou do outro, daria os mesmos números para as insaturações. Quando isso acontece, a dupla tem prioridade sobre a tripla, que ela vem primeiro na ordem alfabética. Então, numera-se dessa maneira, o composto chama-se X, 2-en, 4-ino. Certo? Esse outro exemplo da mesma maneira, a tripla está na ponta 1. Opa, vamos voltar aqui. A tripla está na ponta 1. A dupla está na ponta 1. Então, tanto faz. Então, a dupla tem prioridade porque vem primeiro em ordem alfabética. Numera, então, e você tem o nome composto. X, 1-en, 5-ino. Sempre colocando o número aqui no meio. Então, a cadeia ela é numerada de modo a fornecer o menor número possível aos grupamentos funcional de maior prioridade. Então, as insaturações, dupla e tripla, elas têm maior prioridade que os substituintes, como um cloro, um bromo, os halogênios e os grupos alquilas, como metil, etil, propil. Então, a dupla e tripla têm maior prioridade do que os substituintes. Mas, se você tem outros grupos funcionais da molécula, eles vão ter maior prioridade do que as ligações duplas e triplas. Então, a ordem de prioridade geralmente é essa. Uma carbonila, o C-duplo-O, é o grupo de maior prioridade que tem. Depois vem a hidroxila. Então, o composto que tem a maior prioridade da química orgânica é o composto que é o ácido carboxílico, porque ele tem o C-duplo-O e o OH ao mesmo tempo. Então, o ácido carboxílico é o grupo funcional mais importante que tem na química orgânica, em ordem de prioridade na nomenclatura. Então, aqui, maior prioridade é a carbonila, depois vem o hidrox, depois vem o grupo amino, de uma amina, por exemplo, e depois é que vem as ligações duplas e triplas que têm a mesma prioridade. A dupla só ganha da tripla, como nós vimos no exemplo anterior, se os números forem os mesmos para as insaturações. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Ó. Essa substância é um álcool. E a hidroxila tem prioridade. Então você tem que começar a numerar daqui. 1, 2, 3. Então o nome do composto é prop. No carbono 2 tem uma dupla. Esse 2 tem que vir para cá. Prop 2-en, 1-ol. Porque a hidroxila está no carbono 1. Então prop 2-en, 1-ol. Já esse outro álcool, novamente hidroxila mais importante, começa a numerar daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então no carbono 4, metil. Pente 3-en, 1-ol. Aqui você tem um grupo amino nessa posição. Ele é mais importante, por isso você começa a numerar dessa extremidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é hept, 6-en, 2-amina. Certo? 2-amina. Outros exemplos aqui. Este álcool. Bom, aqui para dar prioridade para a hidroxila, você teria que começar a numerar deste lado mesmo, né? Então começa a numerar aqui 1, 2, 3. Para a hidroxila ter o menor número. Então o nome do composto fica sendo oct, 1-en, 3-ol. Já nesse composto que tem esse ciclo, tem uma ligação dupla e a hidroxila, mas a hidroxila é mais importante, começa a numerar dela 1. Dá depois agora a prioridade para a insaturação 2, vem para esse lado e não para o substituinte. A insaturação tem maior prioridade do que o substituinte. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o nome do composto é 6-metil, ciclo X2-enol. Quando o composto é cíclico, o número 1 tem que ser no carbono da hidroxila, então ele não precisa ser citado aqui. Então esse número 2 vem aqui, ó, 6-metil, ciclo X2-enol. Já essa amina aqui, cíclica, também começa a numerar daqui. 1, gira para o lado da menor número para a ligação dupla. 1, 2, 3. Então vai ser ciclo X3-enamina. Tá? Então 3 vem aqui no meio. Ciclo X3-enamina. Beleza? Bom, nós também podemos ter isômeros configuracionais de dienos, né? Um dieno como 1-cloro-hepta 2,4-dieno, ele possui 4 isômeros configuracionais. Ou seja, você tem duas duplas e a dupla pode ter a configuração E ou Z. Para essa primeira molécula, o carbono
Um é esse, né? Você numera a molécula aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o hepta 2,4 de eno. Esse número 2,4 tem que vir aqui no meio. Então, essa ligação dupla ela tem conformação Z. Por quê? Grupos de mesma prioridade estão do mesmo lado. Essa outra ligação dupla também tem a configuração Z. Grupos de mesma prioridade estão do mesmo lado. Então, o nome tem que vir escrito assim, 2Z, ou seja, esse carbono 2 tem configuração Z, o carbono 4 tem configuração Z, 2Z, 4Z, coloca entre parênteses, e aí você cita o nome do composto. Um cloro, tem um cloro ligado aqui, hepta 2,4 de eno. Em comparação dessas duas primeiras moléculas, o primeiro carbono aqui não mudou na configuração dele, continua sendo Z. Mas o segundo houve uma troca aqui, esse grupo veio para baixo, o hidrogênio para cima. Grupos de prioridades iguais em lados opostos é a configuração E. Então, a única coisa que muda no nome desse composto é que ele começa com 2Z4E. Já esse terceiro composto, em relação a esse primeiro, aqui continua igual, né? Aqui não houve mudança. Se aqui era Z, aqui continua sendo Z. Grupos de mesma prioridade do mesmo lado é Z. E aqui houve uma troca em relação ao composto de cima. Esse grupo foi para cima e o hidrogênio para baixo. Então, grupos de mesma prioridade estão em lados opostos. Então, aqui é o E. Então, o nome do composto troca aqui, 2E, 4Z. E, por fim, esse, em relação ao primeiro, houve troca tanto nos grupos desse carbono 2 quanto nesse carbono 4. Então, aqui, grupos de prioridades iguais estão em lados opostos. E no carbono 4 também, grupos de prioridades iguais estão em lados opostos. Por isso, o composto é 2E, 4E. Um cloro hepta 2,4 de eno. Então, quando existem mais do que uma ligação dupla, você deve também analisar se existe a configuração E e Z para cada dupla. E caso exista, você tem que nomear conforme está mostrado nesse exemplo, certo? Então, terminamos essa aula aqui e até a próxima aula.